Oi, galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje o assunto é sobre fé. E, primeiro, eu vou usar a estratégia que Jesus usava para falar. Primeiro, Jesus geralmente falava o que não era uma coisa para depois falar o que era. Então, vamos lá em 1 Coríntios 13:2. 1 Coríntios 13:2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Então, se a gente não tiver amor, não adianta ter fé. A fé não é mais importante que o amor. Mas por que a fé não é mais importante que o amor? Tiago nos responde na sua epístola da seguinte maneira. Tiago 2, do 14 ao 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã tiver necessidade de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso, meus irmãos? Assim também, a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Se nós falamos que nós cremos no Deus do amor, mas não amamos as pessoas, que sentido faz isso? Se eu digo que eu tenho fé no Deus do amor, mas eu não expresso o amor, minha fé não está valendo nada. Por quê? Porque as obras são a expressão da nossa fé. Será que a gente tem tratado as pessoas da maneira que a gente gostaria de ser tratado? Porque se a gente não tratar as pessoas da maneira que a gente gosta de ser tratado, a gente não está amando as pessoas. Se a nossa fé for só da boca para fora, for só para dizer que temos fé, a nossa fé está morta. Agora vamos falar do que é a fé. Hebreus 11:1 fala assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé não é um sentimento. Nós não precisamos sentir fé para ter fé. A fé é a certeza, a fé é uma convicção. Nós não precisamos sentir algo sobrenatural para saber que Deus cumpre suas promessas, porque Ele cumpre, Ele é fiel. Então, eu sei que Deus cumpre o que promete. Eu não sinto que Deus cumpre o que promete, eu sei. Isso é fé. E se está escrito na palavra de Deus que 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ali ele estaria, eu não preciso sentir que Deus está ali para saber que Deus está ali, porque ele cumpre o que promete. Eu tenho fé nisso, eu tenho fé na palavra de Deus e eu sei que Deus está ali onde há 2 ou 3 pessoas. A fé se apoia no caráter de Deus. Por isso que Paulo vai falar no livro da segunda epístola a Timóteo, que ele sabe em quem tenho crido. Será que nós sabemos em quem tenho crido? Em quem temos crido? Porque se nós soubermos em quem temos crido, isso já é suficiente para a nossa fé. Isso é o apoio, é o firme fundamento para que a nossa fé se estabeleça. Por quê? Porque Deus é fiel, porque Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e sempre será o mesmo. A palavra fala que nele não há mudança nem sombra de variação. E Deus também não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, a fé se apoia no caráter de Deus. Se Deus fala uma coisa, vai acontecer. Se Deus diz isso, vai acontecer. E por que nós precisamos ter fé? Lá em Hebreus 11:6 diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus
Creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. É preciso ter fé para agradar a Deus. E quem não quer botar um sorriso no rosto do nosso Pai? Era isso que eu tinha para falar hoje. Que nós possamos ter fé, que nós possamos alimentar a nossa fé conhecendo quem Deus é. Porque a fé se apoia no caráter de Deus. Mas como eu vou ter fé se eu não conheço meu Deus? Então, vamos ler esse livrinho aqui para conhecer quem é o nosso Pai. Tudo bem? Era isso que eu tinha para hoje. Que o seu dia seja tão doce quanto rapadura. Um beijo, um queijo, fica com Deus.